O Internacional segue a sua rotina de treinamentos em Itu, no interior do estado paulista, enquanto aqui em Porto Alegre ainda calcula os prejuízos em função da enchente que devastou as estruturas coloradas no CT Parque Gigante e também no estádio Beira-Rio. O que fez o presidente Alessandro Barcelos se emocionar ao ver o estado atual do estádio e também do CT Parque Gigante, conclamando a torcida para um processo de reconstrução do clube. Uma boa notícia envolvendo Charles Arangues, que não irá desfalcar o Internacional durante a Copa América, podendo jogar normalmente, já que não foi convocado pela seleção chilena. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 22 de maio de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa quarta-feira, tá? E a gente começa falando sobre o dia de treinamentos do Internacional, que nessa quarta foi só em um turno. Os jogadores trabalharam pela manhã, aliás, foi uma atividade aberta para a imprensa, tá? Mas normalmente os treinos eles vêm acontecendo em 2 turnos. O que tem de novidade nesse treinamento? A principal delas, o Wanderson, treinando com bola, treinando normalmente. Ele que estava no seu processo final de recuperação de uma lesão ligamentar no tornozelo, treinou com bola nessa quarta-feira, diante de todos os repórteres que estavam lá em Itu acompanhando essa atividade, e vira já uma opção para o técnico Eduardo Cudê pensando no retorno do Inter, que é no jogo contra o Belgrano no dia 28 de maio, lá na Arena Barueri. Além do Wanderson, houve uma ausência do René. O lateral esquerdo foi liberado em função de problemas pessoais e com isso não participou da atividade. Quinta-feira o Inter volta a trabalhar em 2 turnos e na parte da tarde o treinamento será aberto, mas na parte da manhã aí sim o Cudê retoca um pouco mais as questões táticas, principalmente do time, na parte da tarde, trabalhos mais físicos e técnicos que serão abertos para a imprensa, tá? Enquanto isso, esse é o trabalho feito em Itu. Em Porto Alegre é feito um outro trabalho, um trabalho administrativo, um trabalho de reconstrução, de recuperação. E nessa quarta-feira, o presidente Alessandro Barcelos esteve no estádio Beira-Rio e no CT Parque Gigante e concedeu uma entrevista para a RBS TV nesses locais. E nessa entrevista, o presidente Alessandro Barcelos se emocionou ao ver o estado do CT Parque Gigante, principalmente do estádio Beira-Rio, e ao falar sobre a necessidade de reconstrução e de união dos colorados para essa reconstrução. Tem a foto do presidente se emocionando com isso, mas eu vou ler aqui a fala dele, tá? Ele disse: precisamos estar conectados. As ações serão conjuntas, recuperando o nosso patrimônio e ajudando o Rio Grande a se reerguer. É um compromisso que temos de assumir, mas ao mesmo tempo olhar o que tem ocorrido. É muito difícil não se emocionar e não imaginar o que precisamos, juntar forças. E aí nesse momento o presidente Alessandro Barcelos ele se emociona, porque vai ser um longo trabalho de reconstrução no CT, no Beira-Rio. Do ponto de vista financeiro, o prejuízo ele vai ser de 35 milhões de reais para o Internacional e o Inter vai ter que recuperar esse prejuízo ao longo dos anos. Uma situação muito complexa que o Inter está encarando e que vem pela frente. E que o Inter vai ter que vencer a partir dos seus próximos anos e vai ter que trabalhar para isso. O presidente se emocionou falando disso. Na parte prática, tá? O CT Parque Gigante, a água não baixou. E vai ser o último local de Porto Alegre, talvez, em que a água baixe, porque ele é ao lado do CT, do Rio Guaíba, o CT. Mas alguns funcionários já trabalham no interior do CT Parque Gigante, recuperando algumas coisas, entrando no almoxarifado, por exemplo, e recuperando alguns uniformes de jogo. Imagens foram registradas nesse sentido ao longo dessa quarta-feira. O Inter solicitou um novo lote de uniformes para a Adidas, porque os uniformes que tinham todos foram devastados pelas águas, alguns foram encontrados hoje, enfim, mas sem qualquer tipo de condição de utilização. E esse processo ele vai ser longo no CT. No estádio Beira-Rio, a água ela já baixou, então já é possível fazer algum tipo de trabalho.
E o Inter conseguiu, por exemplo, ligar as estruturas que fazem a iluminação artificial do gramado, que é necessária para que a grama de verão ela renasça novamente e aí possa existir um melhor plantio do gramado. Tá? É possível já ver do lado de fora do Beira-Rio as luzes dessa estrutura. O Beira-Rio ainda precisa de uma energia elétrica consistente para os demais reparos. São muitos reparos que são necessários no estádio Beira-Rio, mas isso já está acontecendo aos poucos. Em especial, o cuidado com o gramado, que é o primeiro que está acontecendo no estádio Beira-Rio, tá? Por último, gente, quero falar sobre Charles Arangues. Informação importante envolvendo o volante chileno, tá? Ele está fora da Copa América. Ele ficou de fora, inclusive, da lista de 50 jogadores que foram pré-convocados pela seleção, pelo técnico Ricardo Gareca para a Copa América pela seleção do Chile. O Ricardo Gareca, inclusive, deu uma entrevista dizendo que o Arangues foi o único jogador que ele não conseguiu conversar. Porque tudo que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, ele não conseguiu ter um contato pessoal com o Arangues para explicar o porquê que ele ficou de fora da lista. Mas o Arangues está fora da Copa América. E isso para o Internacional é uma boa notícia. Porque para o Internacional, o Arangues deixa de ser um desfalque durante a Copa América. Um jogador fundamental para a equipe do técnico Eduardo Cudê, que vai estar à disposição durante todo o período da Copa América. O Inter já conta, por exemplo, com os desfalques do Borré, do Valência, do Rocher, que devem acontecer, mas o do Arangues não. Vai ser todo mês de julho a Copa América, tá? Metade do mês de junho, a outra metade do mês de julho. E o Arangues vai estar à disposição sem maiores problemas com o Inter, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quinta-feira espalhadas pelo mundo, mas de Copa do Brasil. Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. Odds de Palmeiras está pagando 1,38. São Paulo e Águia de Marabá. Odds de São Paulo 1,07. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!